Oi, pessoal, eu sou a Gabriela e hoje a gente está aqui para apresentar o CIT. A Luciana, nossa preceptora, vai falar um pouco sobre a profilaxia pré-exposição de risco à infecção pelo HIV. Olá, sejam bem-vindos. Então, esse é o nosso tema do CIT de 2024, a profilaxia pré-exposição de risco à infecção pelo HIV, conhecida como PrEP. Bom, então, por que, a importância da PrEP? Nós temos aqui dados do estado de São Paulo, uma série histórica de 2010 a 2022, que nos mostram que a partir aqui do ano de 2017, a infecção pelo HIV começou a ter uma queda mais acentuada no nosso estado. Então, em azul, nós temos dados do sexo masculino, em vermelho, do sexo feminino, e em verde, o total de casos, Então, nós temos aqui uma taxa de detecção de cerca de 18 casos para cada 100 mil habitantes nos indivíduos com mais de 13 anos de idade. E a gente observa que a PrEP, ela foi iniciada no estado de São Paulo no ano de 2018. Então, uma das razões, dessa queda é também o uso de PrEP, dessa profilaxia pré-exposição. Nesse gráfico, a gente faz um recorte da categoria de exposição em relação também ao ano de diagnóstico, de 2014 até 2022. E a categoria que nós temos o maior número, aqui nós estamos falando de casos notificados de infecção pelo HIV, é na categoria de exposição dos homens que fazem sexo com homens. Então, é essa linha azul, onde nós observamos também que a partir do ano de 2018, nós tivemos uma queda maior desses casos que foram notificados nessa população. Então, a partir desta implementação, a PrEP ela faz parte da mandala de prevenção combinada. Então, o que é a mandala de prevenção combinada? Então, são vários métodos de prevenção em que o indivíduo vai escolher aquele que melhor vai atender às suas necessidades para aquele momento que ele está vivendo na sua vida. Então, entre todos esses métodos, nós temos, por exemplo, o uso de preservativos, que pode ser tanto o preservativo externo, que seria o preservativo masculino, e o preservativo interno, que é o feminino, o uso de gel lubrificante, fazer uma testagem regular para o HIV e também para as outras doenças para as outras doenças, para as outras infecções sexualmente transmissíveis, que nós temos disponíveis os testes rápidos para sífilis, para hepatite B e para hepatite C. Então, dessa forma, fazendo o diagnóstico, a gente já consegue tratar e dessa forma também ir quebrando esta cadeia de transmissão. Uma informação importante é que, em relação ao tratamento do paciente com HIV, o paciente que tem uma adesão a esse tratamento, depois de um tempo, ele mantém a sua carga viral indetectável. E uma carga viral indetectável, o paciente ele não transmite mais para outras pessoas. Então, também é uma estratégia que está dentro da mandala de prevenção combinada, que permite, então, quebrar essa cadeia de transmissão da doença. Outras ações importantes: realizar a testagem durante o pré-natal, fazer a profilaxia pós-exposição, que é a PEP. Então, em que momento a gente usa a PEP? A PEP é para aquelas pessoas que tiveram contato, que tiveram um possível contato com o vírus. Pode ser em relações sexuais ocasionais, pode ser em casos de vítimas de violência sexual ou também profissionais de saúde que tiveram alguma exposição de risco a materiais pérfuro-cortantes, por exemplo. E um outro item, que é o tema dessa nossa aula de hoje, é a profilaxia pré-exposição, que nós vamos detalhar um pouquinho agora. Então, usamos como referência o PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas de 2022 do Ministério da Saúde.
Então, a profilaxia pré-exposição, ela consiste no uso de antirretrovirais. Então, o indivíduo ele vai fazer esse uso preventivo, ou seja, é um indivíduo que ele não tem a infecção, ele não está infectado pelo HIV. Então, são utilizados 2 antirretrovirais, que são o tenofovir e a entricitabina. E essas pessoas, então, elas vão fazer os testes e, se ela for HIV negativa, se ela não tiver o HIV detectado, ela pode iniciar o uso da PrEP. Então, a nova recomendação é para todos os indivíduos adultos e para os adolescentes com mais de 15 anos de idade que são sexualmente ativos e têm um risco aumentado de adquirir essa infecção pelo HIV. Então, pessoas com mais de 15 anos que têm um peso igual ou acima de 35 quilos e têm contextos que podem aumentar a aquisição pelo HIV, como, por exemplo, pessoas que não utilizam preservativo, que têm relações sexuais com vários parceiros, múltiplos parceiros com frequência. E como exclusão, quem não pode fazer uso da PrEP, nós temos, então, os pacientes que já são portadores do HIV, que são HIV positivos, e que têm um clearance de creatinina abaixo de 60 ml por minuto. O esquema, então, nós temos 2 tipos de PrEP. A PrEP diária, em que o indivíduo ele vai tomar, então, esse comprimido diariamente por tempo indeterminado, enquanto ele estiver em situações que ele corre o risco de estar exposto ao vírus HIV. E uma novidade que é a PrEP sob demanda. A PrEP sob demanda é para aqueles indivíduos que conseguem programar as suas atividades sexuais. Então, ela deve ser utilizada de 2 a 24 horas antes da relação sexual. Então, ele vai utilizar 2 comprimidos e depois um comprimido 24 horas após a dose inicial e mais um comprimido 24 horas após a segunda dose. Então, aqui nós temos esse esquema. Então, os 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes do sexo. E depois do sexo, um comprimido 24 horas após a dose inicial e um comprimido 24 horas após a segunda dose. Então, essas relações sexuais, a pessoa que vai manter, por exemplo, iniciou a PrEP sob demanda, teve uma relação sexual no sábado. Se ele for manter essas relações sexuais, ele pode continuar tomando a PrEP sob demanda até 48 horas após a última relação sexual, tá? E se ocorrer um intervalo de mais de um dia entre o último comprimido e a próxima relação sexual, ele vai reiniciar o esquema, sempre com 2 comprimidos, tomando 2 horas a 24 horas antes da nova relação sexual, tá? Então, precisa estar atento a essas orientações. Então, para quem a PrEP ela é recomendada? Lembrando que aqui a gente está falando da PrEP sob demanda. Então, a PrEP sob demanda, ela tem um grupo específico de recomendação, que seriam, então, os homens cisgêneros e as mulheres trans que não estejam em uso de hormônios à base de estradiol. E que considerem a PrEP sob demanda mais conveniente e que tenham relações sexuais com uma menor frequência, tá? Porque se a frequência das relações sexuais forem grandes, já tem indicação de fazer a PrEP contínua. E aquela pessoa que se sinta capaz de iniciar o esquema com pelo menos 2 horas de antecedência ou que possa atrasar o ato sexual em pelo menos 2 horas após a ingestão desses comprimidos. E para quem a PrEP sob demanda não é recomendada. Então, para mulheres cis ou homens trans, qualquer pessoa que faça uso de hormônios à base de estradiol e também pessoas com infecção crônica por hepatite B, quando a avaliação médica indica tratamento. Então, são essas pessoas que não podem fazer uso de PrEP sob demanda.
Então, é importante que, se houver suspeita clínica de infecção pelo HIV, mesmo que o teste seja não reagente, existe a possibilidade do indivíduo realizar a carga viral antes para detectar, para descartar esta infecção inicial, tá? E é importante que a gente lembre que as pessoas que são assintomáticas, mas elas têm histórico de exposição de risco a mais de 72 horas, elas podem iniciar a PrEP desde que esse monitoramento seja próximo. Mas, se a exposição de risco tiver acontecido com menos de 72 horas, então ele não vai iniciar a PrEP, ele vai fazer então a profilaxia pós-exposição, tá? Aí depois, se os exames forem negativos, se ele não tiver sido infectado pelo HIV, ele pode iniciar o uso de PrEP. Como exames de triagem, então esse indivíduo ele vai realizar sempre um teste rápido para HIV. Pode ser tanto o teste rápido, quanto o autoteste ou sorologia também. Vai fazer a testagem para sífilis, para hepatite B e para hepatite C. E vai fazer também identificação de outras infecções sexualmente transmissíveis, como para clamídia e gonococo, por exemplo. E lembrar também que tem que avaliar a função renal desse indivíduo. Uma novidade que nós temos esse ano é a nota técnica do Ministério da Saúde número 26, que ela dispõe sobre as recomendações do autoteste para HIV para aqueles pacientes que estão no contexto do teleatendimento. Então, também é uma possibilidade realizar a PrEP com o auxílio do autoteste. Então, o autoteste ele está disponível nas unidades básicas de saúde e ele também é um importante instrumento nessa estratégia da PrEP. Ele é recomendado para todo usuário que vai fazer a PrEP e também para os seus parceiros. Então, todos os meses, quando esse usuário volta, ele volta no primeiro mês, depois a cada 3 meses são ofertados também autotestes para ele oferecer para os seus parceiros sexuais. Atualmente a gente só tem o autoteste de fluido oral e este que é o utilizado no teleatendimento. Se o resultado do autoteste for reagente, não se recomenda descontinuar o uso da PrEP, mas sim ele vai procurar um serviço de saúde para realizar o exame confirmatório. Importante a gente lembrar que o risco de adquirir HIV ele vai aumentar de 3 a 10 vezes se o indivíduo tiver uma infecção sexualmente transmissível, ou seja, uma úlcera não ulcerativa. Se for uma úlcera genital, esse risco ele aumenta até 18 vezes. Então, por isso que é sempre importante realizar as testagens também para as infecções sexualmente transmissíveis. Quem nunca teve infecção pela sífilis vai realizar o teste rápido. Para quem já teve infecção previamente por sífilis, então a indicação é fazer o VDRL. E a testagem para clamídia e gonococo, ela deve ser realizada a cada 4 meses. Então, também temos disponíveis os testes para hepatite B e sífilis. Então, se a testagem para hepatite B for não reagente, nós devemos encaminhar, se não houver histórico de vacinação, encaminhar para a sala de vacina e oferecer a vacina contra a hepatite B. Se o teste rápido para hepatite C, ele deve ser realizado também a cada 4 meses e, em caso de tratamento prévio, deve-se avaliar esse paciente a cada 6 meses ou ainda, em exposição de risco para HIV, para hepatite C, anualmente também fazer o ALT. E recomendar também a vacina para hepatite A nos usuários que forem suscetíveis. O segmento, então, ele é feito no primeiro atendimento, será feita a consulta para a avaliação clínica e para avaliar se esse paciente ele é elegível para o início da PrEP.
Ele vai retornar depois de 30 dias, ele vai refazer essas testagens, então em todos os momentos ele vai refazer a testagem para HIV. Por quê? Principalmente aqui nesses 30 dias, porque é um paciente que pode estar em janela imunológica. Então, precisa fazer essa avaliação, faz a prescrição novamente e ele retorna para fazer um acompanhamento trimestral. E neste acompanhamento trimestral serão também solicitados os exames de acompanhamento, serão feitas novas prescrições de medicação e sempre lembrando de realizar as testagens rápidas novamente para acompanhar se ele adquiriu ou não um HIV ou alguma outra infecção sexualmente transmissível. Então, é um momento importante para já tratar caso tenha ocorrido essa infecção. Bom, então, o usuário, ele precisa realizar a testagem rápida antes de iniciar a PrEP, tá? Então, ele só vai iniciar a PrEP se o seu exame for negativo. Depois, ele vai retornar com 30 dias e com 30 dias ele realiza a testagem para HIV e as outras testagens também. Porque o período de 30 dias também é o que a gente considera de janela imunológica, tá? Então, é o período que sempre a gente precisa retestar quando houver uma exposição de risco. E depois, a cada 90 dias, que é o período que ele vai retornar a cada 90 dias enquanto ele estiver fazendo uso de PrEP, tá? E em relação à terminologia de grupos de risco, não é utilizada mais, tá? Então, o que nós temos? Nós temos algumas populações que são consideradas populações chaves, como, por exemplo, homens que fazem sexo com homens, travestis, profissionais do sexo, né? Que são pessoas que têm uma maior exposição, né? Por categoria de exposição ao vírus HIV. E também algumas populações prioritárias, populações indígenas, mulheres, né? Então, a gente trabalha com essas terminologias. Mas, para indicação da PrEP, qualquer pessoa sexualmente ativa acima de 15 anos tem indicação para utilizar a PrEP que se sinta numa situação vulnerável para adquirir o vírus HIV. Eu queria também perguntar para o Dr. Igor sobre a contraindicação da PrEP no grupo de pessoas que têm a taxa de filtração glomerular menor que 60. Porque ela é contraindicada por causa do tenofovir. E aí eu gostaria de saber se existe alguma outra profilaxia, ou se existe algum outro medicamento. Bom, é assim, como toda terapêutica preventiva, né? Toda medicação que você dá para um paciente para prevenir uma doença, o princípio maior é que ela não cause nenhum mal, né? E tanto que se você for fazer uma comparação, quando eu faço um tratamento para um paciente HIV e ele já está indetectável, ele vai retornar no nosso consultório a cada 6 meses. A PrEP é a cada 3, né? Então, ou seja, a gente tem uma preocupação com aquela pessoa que estamos fazendo a PrEP para que a PrEP não seja um mal, entendeu? Por isso que a gente tem essa preocupação. E uma das contraindicações é a taxa de filtração glomerular, porque a medicação, né, a PrEP, uma das medicações lá, principalmente, ela pode gerar uma insuficiência renal, pode causar uma injúria renal. Então, se o paciente já tem um rim comprometido, uma taxa de filtração glomerular comprometida, ela não pode usar o PrEP. Segundo aquele princípio, eu não posso fazer com que a prevenção, né, cause uma doença. Aí, nesses casos, você tem que voltar, né, naquela mandala que a doutora Luciana explicou para a gente, da prevenção, em que nós temos as outras práticas, né, de prevenção e de quebra da cadeia, que é o teste rápido, você fazer o teste rápido, fazer o uso do preservativo, né, as orientações todas aí que, exceto o PrEP. A gente pode fazer toda essa mandala menos o PrEP por conta desse problema que poder evitar com que a prevenção gere mais doença, né, do que um paciente que não tinha nada. E agora a próxima pergunta, qual a importância científica e para a saúde pública dessa terapia? Bom, a gente tem importâncias tanto a nível individual como a nível de saúde pública. A nível individual é você
ter a tranquilidade, né, de ter um recurso a mais, um instrumento a mais para se prevenir. Isso até a gente brinca, assim, a gente até fala, parece que isso é óbvio, mas imagina um profissional do sexo. Essa pessoa, ela está extremamente exposta e muitas vezes essa pessoa, ela é vítima da circunstância em que aquele cliente dela exige que a pessoa não use o preservativo, ou a pessoa que ela muitas vezes, até por questões financeiras, e o cliente paga mais para a pessoa não usar o preservativo, então ela naquela condição de vulnerabilidade de precisar daquele dinheiro. Então, a PrEP a nível individual, ou então a tranquilidade de você ter um parceiro ou parceira soropositiva e você ficar, não deixar só a responsabilidade para o parceiro que é soropositivo, usar o coquetel adequadamente, fica indeterminado. Você divide a responsabilidade, você fica indetectável e eu faço a minha parte tomando PrEP, né? É igual, é como a mulher, somente a mulher que toma um anticoncepcional, o homem não se preocupa. Então, na questão da PrEP, a pessoa que é casal sorodivergente, o positivo toma o coquetel, o negativo usa o PrEP. Então, a nível individual, isso teve uma importância muito grande. E a nível saúde pública, a gente viu pelos números, né? Em 2019, se eu não me engano, foi instituída a PrEP. 18. Nos anos seguintes, você percebe uma redução da taxa de detecção do HIV. Então, ou seja, é claro que isso é uma estratégia inteligente que o Ministério da Saúde pôs para que a gente consiga diminuir o número de infectados. E, na prática, tem uma alta procura desse método? Infelizmente, não. Eu esperaria que muito mais pessoas procurassem a PrEP. Ou por não conhecerem, ou por não saber que existe na nossa região, achar que isso é só coisa de capital, ou por preconceito, né, de achar que já que está usando, então eu sou uma pessoa relaxada, né, eu não me preocupo. Então, eu acreditei que quando eu iniciasse a PrEP, eu teria uma procura muito maior, e eu não tenho. E isso em todos os níveis, tá? Tanto na população mais vulnerável, ou a população que tem menos acesso à informação, como pessoas com acesso à informação. Eu tenho até pessoas, eventualmente estudantes universitários, que têm indicação do uso do PrEP, mas que não sabem. Então, acho que a importância aí da divulgação desse instrumento que a gente tem de prevenção é muito importante. A gente tem observado que os números de usuários, eles crescem a cada ano, né? Então, justamente, a importância da divulgação dessas estratégias, justamente para aumentar a adesão. Esses números, eles são tanto para PrEP quanto para PEP? Tem mais procura de um do que do outro? A PEP, ela por estar mais tempo no nosso meio, a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Então, assim, para quem não... A gente falou da PrEP, a PEP é aquela profilaxia da pessoa que teve uma exposição sexual e agora fiquei com medo. Será que eu peguei? Então, a PEP, por ser uma política de mais tempo, ela tem uma procura maior. Mas qual que é o problema da PEP? As pessoas associam a PEP à relação sexual não consentida. Associam a PEP ao abuso. E você não precisa sofrer um abuso, você não precisa ter uma relação sexual não consentida para pedir a PEP, para procurar a PEP. Eventualmente, uma relação sexual consentida. Naquele momento, você quis atividade sexual e não estava com preservativo, ou você, muito doido, estava bêbado, né? Ingeriu vinho, álcool e acabou fazendo atividade sexual de maneira consentida, mas sem a proteção. Então, a PEP, apesar de ter uma procura maior que a PrEP, ela ainda é pouco. Eu acredito que poderia aumentar se as pessoas tivessem a consciência que a PrEP não é só para situações de abuso, de atividade sexual não consentida, e sim para atividades sexuais consentidas de qualquer tipo e que não teve proteção. E quanto aos alunos do curso de medicina e futuros profissionais de saúde, qual o recado que vocês querem deixar quanto ao assunto abordado no dia de hoje?
Que eles lembrem sempre, né, das estratégias de prevenção. Então, lembrar que não é somente o uso de preservativo. Então, nós temos uma série de estratégias que podem ser ofertadas para o usuário e deixar o usuário escolher aquela que melhor se adapta àquele momento da vida dele. Pode ser que num outro momento ele mude. Então, naquele momento, ele vai escolher a PrEP sob demanda. Daqui a pouco ele tem um parceiro fixo e eles testaram, os dois não têm HIV, eles não vão utilizar a PrEP naquele momento. Né? Então, lembrar de sempre se atualizar em relação às novas estratégias. Hoje, o que nós temos disponível é isso. Mas, no futuro, novas estratégias vão surgir. Né? E também em relação ao tratamento, né? Que é uma estratégia importantíssima. Testar a população, descobrir a infecção e tratar, né? Para tornar o indivíduo indetectável. Assim, da minha parte, eu imagino que, como eu já fui estudante de medicina, e como todo estudante de medicina, é só alguém souber que você é estudante de medicina, já começa a fazer um monte de pergunta, né? Eu tenho dor nas costas, eu tô com dor de cabeça, o que eu faço? Então, como o estudante de medicina é uma fonte de informação, é uma pessoa que as pessoas perguntam sobre, saber que existe o PrEP, saber como é que funciona, saber aonde é que se consegue esse PrEP. Acho que esse tipo de informação é obrigatório para todos os anos de medicina, porque ele é uma fonte de informação. E usar quando ele fizer parte ele tiver uma condição ou hábitos sexuais que não seguros. Então, eu acho que essa que é o recado que eu dou para eles. Saibam orientar, saibam explicar, estudem sobre e usem se necessário. Muito obrigada, professora Luciane e professor Igor. Agora damos encerramento ao CIT. Muito obrigada por comparecerem e até a próxima.